É isso aí, gente. Vamos para mais uma história? Gente, a história de hoje é terrível, mas terrível mesmo. Eu fiquei apavorada com essa história e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem conta essa história é o Pablo, né? Ele mora no Rio de Janeiro e ele diz que essa história aconteceu há séculos atrás, lá pro século XIX atrás e tudo, né? É muito antiga, é uma história, um relato muito antigo e aconteceu na família dele, está dentro da família dele há séculos e passa de geração em geração porque realmente foi uma coisa terrível que aconteceu naquela época. Se não me engano, foi com o avô do pai dele, com o pai, o avô do pai dele, eu não sei. Eu não estou ainda não guardei não, tá? Mas é de gerações atrás. Bom, conta o Pablo, né, que a família dele é mexicana, né, tem a descendência mexicana, e essa história aconteceu num vilarejo no México. Esse vilarejo, gente, era pequeno e era de pessoas bem humildes, né, eles viviam da terra. Inclusive, o tataravô do Pablo morou ali, nasceu e viveu ali, nesse vilarejo. E eles plantavam, né? Era um sítiozinho, eles plantavam legumes, essas coisas, e viviam disso aí. Bom, conta que um dia, né, o vilarejo era tranquilo, era bem tranquilo, o pessoal todos se conheciam. Quando foi um dia à noite, eles viram, eles acordaram assustados e viram uma luz no céu, passando numa velocidade danada e caindo numa mata, uma luz forte mesmo, e muito veloz, e caiu, acabando caindo numa mata, onde tem uma floresta densa, né? E eles ficaram apavorados com aquilo, porque ali nunca tinha acontecido nada e naquela época não tinha aviões, helicópteros, essas coisas assim, que passasse ali também, né? E ali eles ficaram mesmo apavorados. Eles imediatamente, eles pegaram tochas, né? Juntou um tanto de homem, pegaram lamparina e tudo e entraram nessa floresta para ver o que tinha acontecido e o que tinha caído ali. Eles reviraram tudo lá à noite, né? E não viram nada. Aí voltaram para o vilarejo e contaram que não tinham encontrado nada, vestígio nenhum do que poderia ter caído ali, se é que caiu alguma coisa. Bom, e ali a vida deles continuaram, apesar que aquilo ali foi um fato, né, fora do comum que aconteceu. Então a conversa era só daquilo, daquela luz que apareceu ali, cruzou os céus, né? Bom, aí passado umas semanas, um sitiante lá foi procurar um cabrito dele que sumiu do rebanho ali, e ele foi atrás e acabou entrando na floresta. Nisso foi anoitecendo e a mulher dele ficou preocupada porque ele não tinha retornado ainda e já estava ficando escuro. Aí ela pediu ajuda do pessoal do vilarejo, juntou um tanto de homem lá, pegou umas tochas lá e umas lamparinas e tudo, e entraram para a floresta para procurar esse sitiante, mas não encontraram. Tava de noite, muito escuro, não encontraram nada. E voltaram e falaram com ela que se ele não aparecesse, que no dia seguinte, de manhã, eles voltariam lá. E foi o que eles fizeram. Voltaram lá no dia seguinte, porque ele não tinha aparecido, e encontraram o corpo do homem. Gente, diz que ele estava rasgado do pescoço até embaixo e aberto e nada, nenhum órgão dentro dele. O corpo estava intacto, mas os órgãos de dentro, internos, não tinha nada. Estava vazio dentro. Foi terrível. E aí eles ficaram muito apavorados, mas apavorados mesmo, né, com aquela situação ali, porque era um vilarejo, como eu falei, pequeno, e nunca tinha acontecido crime nenhum.
não tinha essa violência, ainda mais naquela época, né? Nunca teve uma violência, um assassinato, uma coisa dessa. E aí eles voltaram correndo para o vilarejo, contaram o que tinha acontecido, o que tinham visto, chamaram a força policial da época lá, eles entraram, olharam, vasculharam tudo, não encontraram nada e acharam aquilo também muito estranho, mas não teve vestígio do que poderia ter acontecido, né, com aquele homem. E isso ficou pairando no ar, porque a polícia mesmo também não descobriu. E mesmo que eles não tinham tantos recursos na época, né? E ficou por isso. Enterraram o homem e tal. E passado umas semanas, outro sitiante. O que esse sitiante foi fazer? Gente, pera lá, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele entrou na... Só um minutinho, gente, que esse eu tenho que saber aqui, porque eu esqueci mesmo. Esse sitiante... Bom, pera lá. Ah, não, o outro sitiante, ele foi até filho do sitiante lá, saiu para ir numa cachoeira. E avisou os pais que iam nessa cachoeira. Só que assim, e os pais avisaram, né, do que tinha acontecido, ele também sabia, mas mesmo assim ele não deu ouvidos, ele foi. Foi outro que sumiu também. Aí os moradores fizeram a mesma coisa, juntou uma turma e foi atrás procurar e não encontraram nada. No dia seguinte, eles encontraram esse rapaz morto, mas assim, estraçalhado, né? Todo estraçalhado, decapitado e sem os órgãos internos. Foi terrível a cena, gente, foi terrível a cena que eles viram. E estava pro lado mesmo da cachoeira, onde ele tinha ido. E ali foi o caos. O pessoal já tomou pavor do que estava acontecendo, o que poderia estar acontecendo ali, porque até então não sabiam o que estava fazendo, o que estava provocando aquilo, se era um animal, qualquer coisa assim. Chamaram a força policial novamente, a força policial entrou no caso, olhou, vasculhou lá perto da cachoeira e não viu nada. E ali eles acharam estranho, só que o que eles falavam, né, é que poderia ter sido um bicho feroz que fez aquilo ali com esse morador. Mas os outros moradores, os sitiantes lá, falaram que não tinha nem condições, porque como que um animal fazia uma coisa daquela com um ser humano e retirava só as partes internas, os órgãos internos, né? E deixava o corpo ali, intacto ali praticamente. Então ele estava achando aquilo muito estranho, mas ficou por isso mesmo, tá? Porque a polícia realmente não teve como desvendar esse mistério também não, já era o segundo. Eu sei, gente, que passado mais um tempo também aconteceu um outro, né? Um outro homem também, e eram só homens, tá, gente? Desapareceu, eles correram atrás e aí encontraram o corpo também, todo aberto, todo estraçalhado, mas não estava decapitado, e os órgãos internos não tinha um. E aquilo ali passou. Aí a polícia entra e tal e fala que realmente poderia ser mesmo um animal feroz. E aquilo passou e ficou por um certo tempo. Só que lá no vilarejo tinha uma senhora que morava lá, que ela era assim, ela era sensitiva, ela falava que aquilo ali eles nunca iam encontrar, porque não era coisa de homem que estava fazendo aquilo e nem de animal, que aquilo era uma coisa que o
o pessoal desconhecia. Era uma força que o pessoal desconhecia, né? Então, os homens juntaram novamente, juntou 5 homens e pediu a ela para ir junto com eles, que já que ela tinha esse poder, eu não falo poder, esse dom de sentir essas coisas ruins, essas coisas sobrenaturais, essas outras coisas, né? Ali por perto, que ela mesma falou que aquilo não foi coisa do homem e nem de um animal, aí foram pedir para ela ir junto com eles para fazer caçar o que estava acontecendo. Se era um animal, eles iam à caça, eles iam caçar mesmo. Eles, então, juntou esses 5, juntou a mulher e a neta dela quis ir junto. Ela já tinha uma certa idade, quis ir junto para proteger também a avó. E entraram a mata adentro, mas tudo já com rifles, esses trem, né? Eles estavam todos equipados. Bom, aí eles andaram horas e horas, quase que o dia todo, não encontraram nada. Aí chegou numa determinada clareira, eles foram, sentaram, né? Sentaram lá, foi que eles perceberam depois que tinha umas pegadas, né? Ali, parece que era realmente um bicho, pelas pegadas, umas pegadas totalmente diferentes dos bichos que eles conheciam, né? Ali da mata, e de homem. Era uma coisa muito estranha e tinha muita escama. E ali eles ficaram sentados, foram se alimentar, porque eles tinham caminhado muito o dia todo ali, e sentaram ali e foram tomar água, essas coisas. Ficou o grupo todo ali. Gente, de repente eles escutam um barulho vindo da mata e via que estava vindo na direção deles. De repente eles viram um vulto que começou a circular, correndo assim, ó, em volta deles, onde eles estavam sentados ali. E diz que as árvores e as folhagens, tudo balançava, e aquilo eles ficaram com medo, eles se armaram ali com os rifles e tudo, esperando ver o que aparecia, e de repente aparece um bicho imenso, alto, muito alto mesmo, e cheio de escama, com dentes terríveis. Mas diz que eles ficaram assim, eles ficaram atônitos quando viram aquilo. E esse bicho rodopiando mesmo, e cheio de escama, né? E esse bicho rodopiando mesmo, ficou do lado dos 5, porque estavam os 5 sentados, 5 homens e as 2 mulheres, né? De um lado assim. E esse bicho rodopiou esses homens, esses 5 homens, assim, direto. E foi matando um por um, decapitou 2, estraçalhou os outros 3 e por incrível que pareça, não ficou um órgão interno deles. Dele girar, a rapidez que ele girou do lado desse homem. E as 2 mulheres, depois, elas estavam em choque, né? A avó e a neta, de um lado lá caídas. Ele parou, quando ele parou, que ele já tinha feito aquela atrocidade toda ali, ele olhou para as 2 mulheres, olhou de cima a baixo assim, disse que descia as coisas dele assim nos dentes, disse que foi terrível. E no que olhou para elas, rodopiou de novo e sumiu mata dentro. Gente, foi terrível. Essa mulher, né, essa que se disse uma cigana, se não me engano, voltou para o vilarejo, ela mais a neta, atônitas e assim, em choque mesmo, e contou o que elas tinham visto e o que tinha acontecido. Aí diz que os moradores entraram em histeria total, porque eles ficaram apavorados com o que ela falou e o que ela disse ali, o que ela viu, né? E ela fala mesmo, é o diabo.
é o diabo. Aí que eles apavoraram mesmo, gente. Aí que eles apavoraram e aquilo ali não saiu da cabeça deles. A polícia voltou novamente, entrou na mata dentro, não encontrou nada. Mas aí, daí agora a polícia encontrou as pegadas desse bicho terrível, né? Mas o bicho mesmo desapareceu, eles não encontraram. Depois disso, gente, passado muito mais tempo, mais de um mês e tudo, já estava calmo, tudo calmo, né? Enterraram os 5 corpos, que era só homens que eram mortos. E as mulheres, diz que o tal bicho, o tal negócio, e diz que tinha os olhos vermelhos também, tá? Bem vermelhos. É o que ela fala, o que a vidente fala, era um diabo. E depois, passado um certo tempo, ainda aconteceu do pessoal que estava, de um casal que estava vindo para casa, voltando para casa de carroça, e diz que quando passaram perto da floresta, um bicho terrível rodopiou eles assim e matou justamente o marido dela. E diz ela que ela ficou parada olhando para aquilo ali, sem fazer nada, diz que ele só olhou para ela assim, rodopiou e sumiu. E depois disso, gente, não aconteceu mais nada. O bicho desapareceu. E o mais incrível, né, que até o cavalo também ele poupou, né? O negócio dele era só homem. Então, assim, ficou nisso aí, não foi descoberto nada, eles não tiveram, não foi decifrado, né? Não foi assim, desvendado o que era esse bicho mesmo, que era o diabo, todo mundo já estava vendo que era. O porquê que ele matava só os homens, né? E se tinha alguma ligação com essa luz que eles viram caindo dentro da mata. Porque depois disso, gente, da carroça, né? Do homem, que foi o último que foi a última morte, e ninguém mais soube. E ali a vila, o vilarejo, continuou a vida, ainda sobressaltado, que isso nunca saiu da cabeça deles, ninguém mais saía à noite sozinhos, e eles faziam tudo para não aproximar muito dessa mata, mas ficou aí esse mistério, essa coisa, e o que a vidente fala que era o caçador de homens, que era o diabo. Agora, o porquê isso, né? Muito estranho. E o Pablo diz que é uma história verídica, que é verdadeira mesmo, que isso, todo mundo ali, até hoje, para aqueles lados lá onde que era o vilarejo, todo mundo sabe dessa história. E foi uma coisa assim terrível que aconteceu naquela época, vocês imaginam, né? E tá na família dele, sempre é contado ali na família dele. Agora, ele mesmo não gosta de ficar relatando muito, não. É que tem coisas que é tão terríveis, né, gente? Principalmente as pessoas que passam aquilo, né? Que vivem aquele momento ali, né? Não é fácil, não. Não esquece fácil, não. É isso aí, gente. Essa história me aterrorizou. É uma história muito pesada, no modo de falar, porque isso é coisa do mal mesmo, né? Agora, com a ligação com aquela luz que caiu, que eu não entendi o tamanho do homem, a escama, muito estranho, né? Aliás, o diabo tem várias formas, né? É isso que eu aprendi. Então, a forma que ele apareceu foi essa. E aqueles olhos grandes, vermelhos. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe o seu comentário. Não esqueçam, gente, de deixar um joinha aí para Rose Rose. É muito bom para mim, muito bom para o meu canal, tá bom? Bom, se você tem uma história, manda para mim, manda pelo meu e-mail. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.